Olá pessoal, aqui é o Paulo Oni, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Na verdade, nós estamos ao vivo, aí já passando da meia-noite, horário de Brasília, passando das 23 horas e 8 minutos, horário aqui de Cuiabá. Eu gostaria de poder compartilhar, né, seguindo nas nossas reflexões e exposições que nós estamos fazendo no Sermão do Monte, deixar uma reflexão para você. Antes disso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, acione as notificações, deixe seu like, ajude compartilhando esse vídeo. E também, se você quiser participar do nosso canal um pouquinho mais de perto, considerem ser membro. Temos diversos planos aí de assinatura que você pode optar, né, para fazer a sua contribuição mensal, e assim você terá acesso a vídeos exclusivos, um conteúdo preparado com muito carinho para abençoar a sua vida. E hoje nós temos aí um texto muito importante aí do ensinamento de Jesus Cristo no Sermão do Monte, que está lá em Mateus capítulo 6, versículos 5 a 6, que diz o seguinte: E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Mas em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em segredo. E o seu pai, que vem em segredo, lhe dará a recompensa. Nós estamos aqui lendo na Nova Almeida Atualizada e Jesus começa a falar sobre a oração. Como tem sido a sua vida de oração? Na verdade, a oração é aquilo que é extremamente contrário à nossa natureza, não é verdade? Nós orarmos, confiarmos em Deus, crermos que Ele está nos ouvindo e sermos conduzidos pelo Espírito Santo a orar segundo a Sua palavra, segundo a Sua vontade, termos o nosso coração moldado. Muitas pessoas acham que orar é você colocar Deus contra a parede e impor a Deus o que Ele tem que fazer. Muito pelo contrário, oração é você ser amoldado por Deus, é você ter a sua vida transformada. Na medida que você ora, você vai compreendendo a vontade de Deus, e Deus acaba moldando e mudando e transformando a sua vida. Essa que é a oração. E a oração era um costume desde os judeus antigos. No Antigo Testamento nós vemos os grandes servos de Deus orando, e não foi diferente nos tempos de Jesus. E nos tempos de Jesus existia uma instituição que era a sinagoga, desenvolvida depois da destruição do templo, no período intertestamental, para suprir a falta do templo e também servir como um local de instrução e de devoção dos judeus. E os judeus foram usando a sinagoga como um lugar apropriado para ensinarem a palavra de Deus, para se conectarem. E dentro das reuniões que se faziam nas sinagogas, principalmente aos sábados, que é o Shabat, o dia santo dos judeus, era costume, dentre outras coisas, que o líder da sinagoga ou alguém se levantasse para orar, conduzir toda a comunidade a um momento de oração diante do Senhor. E sabe, quando nós estamos nessa posição, nas nossas igrejas não é diferente, sempre tem alguém que se levanta e ora. Aquele que ora está preocupado em se comunicar com Deus, mas também está preocupado em que a sua oração possa ser uma espécie de eco de toda a comunidade. De maneira que quando você vai orar, na frente de todos e em nome de todos, você não costuma orar por coisas pessoais, você costuma orar por coisas mais amplas, que façam coro e eco com aquilo que a comunidade está passando, com as necessidades da sua igreja e no contexto de Jesus da comunidade. Mas também aqueles que oravam em público tinham sobre ele os olhares de todos. E quando você está no centro do palco, quando os holofortes estão centrados em você,
A tentação que surge dentro do seu coração é que as pessoas olhem para você como o alvo e não como um instrumento para a comunicação com Deus. Você está lá para orar em nome da comunidade e levar diante de Deus as necessidades da comunidade em oração, mas a sedução que nós temos é que nós nos tornemos o centro das atenções das pessoas, de maneira que nós ficamos muito detidos na nossa forma de orar, na linguagem, e também ficamos preocupados do juízo que as pessoas vão fazer da oração. E é justamente o erro que o establishment religioso, os fariseus, os saduceus, toda a liderança, de acordo com a opinião de Jesus e de acordo com a denúncia que Jesus faz, estava caindo. Ou seja, os religiosos gostavam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros, para demonstrar uma espiritualidade que eles não tinham, para atuarem, porque Jesus chama esses religiosos de hipócritas, e no sentido grego, hipócrita é aquele que atua, é o ator do teatro grego, que coloca uma máscara diante da sua face e dá a impressão que ele é algo que na verdade ele não é. Então, esses religiosos estavam muito mais interessados em ter o holofote das pessoas sobre si, para que as pessoas pudessem olhar para eles e chegar à conclusão de que, nossa, aquele cara é um homem de Deus, porque olha só como ele ora. Ele está no meio da praça orando, com as mãos levantadas em pé ao Senhor, porque orar com mãos levantadas era a posição típica do judeu orar. E na sinagoga, quando está todo mundo atento, olhando para aquele cara orar, essa é a tentação dele, de que ele pudesse ser o centro. É um contrassenso, na verdade. Você está orando a Deus, mas você pode utilizar aquele momento de expressão pública como um ato de vanglória. E Jesus diz, em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Ou seja, aquilo que eles estavam objetivando, eles já estavam recebendo, que é a atenção das pessoas. Então, eram pessoas que ao orarem a Deus não estavam muito ligados ou interessados naquilo que Deus tinha a achar ou daquilo que Deus tinha a responder. Não, eles queriam mais, era a atenção das pessoas. E quantas vezes, na verdade, nós não caímos no mesmo erro em termos o holofote das pessoas e queremos demonstrar às pessoas que estão nos assistindo uma espiritualidade que na verdade nós não temos e que nós forjamos, nós falsificamos por meio da estética pela qual nós estamos orando e por meio da linguagem. E é justamente isso que Jesus vai lidar nesse trecho e no próximo trecho que nós vamos explorar no próximo vídeo. Qual tem sido a motivação que nos leva a orar? É Deus? É buscar a vontade de Deus? Ou de alguma maneira satisfazer apenas e tão somente o meu ego, os meus prazeres e as minhas necessidades? Porque, no final das contas, o ato de você se levantar diante do público e orar, querendo que as pessoas olhem para você e elogiem você, na verdade, está demonstrando que o seu foco naquele momento não está em Deus, mas na sua própria vanglória. E contra isso, Jesus ensina a partir do versículo 6 o seguinte: mas, ou seja, não façam dessa maneira dos hipócritas, mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em segredo. Jesus não está condenando as orações públicas, mas Jesus está dizendo o seguinte: olha só, o momento em que você
enxerga melhor. As motivações que te levam a orar é quando você está orando longe das atenções e dos holofortes de todas as pessoas. Quando você está cara a cara, tete a tete com Deus, em segredo. E é lógico que é importante nós termos esse exercício de orações públicas, mas a verdadeira espiritualidade nasce quando você, ajoelhado diante de Deus, no íntimo e no recôndito do seu quarto, do seu lar, seja aonde for, mas num lugar onde você possa ter um encontro com Deus. Aí sim, você pode medir as suas motivações. Será que eu realmente estou orando a Deus? Em primeiro lugar. Será que eu realmente estou disposto a ter um relacionamento com Ele? Em segundo lugar, porque oração não é apenas um monólogo em que você fala e Deus tem que ouvir, Deus tem que atender tudo o que você diz. Não, oração é um diálogo. E na medida em que eu falo, Deus vai agindo no meu coração e vai moldando o meu ser para que aquilo que eu for falar depois possa ser cada vez mais cheio, encharcado com a graça de Deus. E fechada a porta, ore a Deus, que está em secreto. E o seu Pai, olha só que interessante, nós oramos àquele que é o nosso Pai. Da mesma forma que um filho vai na intimidade do seu pai para pedir-lhe algo, para abrir o coração, para conversar. Nós podemos, pelo sangue de Jesus, adentrarmos a presença do nosso Pai. Pedir a Ele, clamar a Ele, conversar com Ele. E o seu Pai, que vê você em secreto, lhe dará a recompensa. Que recompensa é essa? Talvez seja a resposta das suas orações. Talvez seja dar paz ao seu coração. Nesses tempos tumultuosos que nós estamos vivendo, nós pedimos a Deus muitas coisas, proteção. Nós pedimos a Deus bênçãos. Mas talvez Deus esteja ministrando a sua paz, simplesmente a sua paz, a confiança de que Ele tem todas as coisas no domínio, de que tudo vai chegar no propósito que Ele estabeleceu na eternidade. Mas o importante é sabermos, por meio daquilo que o próprio Jesus nos ensinou, que a oração não é um ato de exalar para os outros uma pretensa espiritualidade. Não é uma forma de ganhar o respeito das pessoas por meio da eloquência daquilo que você ora. Não. A oração é uma atitude de devoção individual, pessoal e íntima de um filho para com Deus, esse Deus que é Pai. Como tem sido a nossa vida de oração? Essa é a nossa grande pergunta. Será que aquilo que nós fazemos publicamente é reflexo daquilo que nós fazemos no particular com Deus? A grande crise da nossa espiritualidade talvez seja justamente essa: fazermos aquilo que não estamos acostumados a fazer, demonstrarmos aquilo que na verdade nós não somos, e demonstrar e apresentar uma estética daquilo que é só algo exterior. Ou seja, se eu não tenho uma vida de oração no segredo com Deus, pouco de efeito vai ter uma oração eloquente que eu for fazer a nível público. Isso é uma lição para mim. Isso é uma lição para todos nós. Para valorizarmos essa presença íntima, individual e secreta com o nosso Deus. Eu sei que é difícil, mas o Espírito Santo está em nós, para por meio de nós orar a Deus e ajustar o nosso coração, sintonizar o nosso coração. Sabe quando você sintoniza o rádio, né? Vai girando o dial, tem muitos ruídos, estações erradas.
A oração é justamente esse momento onde você vai girando com sensibilidade até achar a sintonia correta para entrar em conexão com a estação divina. Meus amados irmãos, que nessa noite Deus te abençoe, que possamos todos nós orarmos e buscarmos a face do Senhor, aquele que primeiro nos vê em segredo, mas que, por causa daquilo que ele viu em segredo, nos honra também em público, na mesma medida em que nós o honramos e o glorificamos por meio das nossas orações. Deus te abençoe, até o próximo vídeo, e ó, a gente fez uma live aí, tô vendo vários comentários, muito obrigado, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, não se esqueça de deixar aqui a sua marca, o seu comentário, e nos vemos no próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.